Olá, eu sou o Dr. Chico Otaviano, médico brasileiro, anestesiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Sou médico intensivista, também titulado pela Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Hoje o assunto é a necessidade ou a fluido-responsividade. Como o assunto da gente sempre é trauma, paciente hipovolêmico, com choque hipovolêmico, a necessidade desse volume ou da quantidade de volume a ser dada para esses pacientes sempre foi uma incógnita. A gente sabe que a infusão de volume é uma curva em U, onde a sua necessidade vai melhorando com a infusão de volume, mas a sua piora também aumenta depois de um certo volume. E qual esse volume? Qual esse ponto mágico que você diz para mim, Dr. Chico, até aqui é bom ou até para lá é ruim? A gente sabe que esses pacientes, principalmente os pacientes de trauma, eles têm que ser individualizados. Você chega para mim e fala assim, Dr. Chico, esse paciente perdeu 3 litros, como que você mediu isso? A gente não tem nem a capacidade de medir isso, como se isso fosse possível. A gente sempre tem previsões. Outra coisa importante é que volume, fluido, responsividade nem sempre é fluido, necessidade. São duas coisas diferentes. Por mais que a gente não queira entender, o ser humano, desde quando foi ser humano, ou o homem, desde que foi o homem, o nosso corpo sempre se fez ou sempre tentou se preservar com a hipovolemia. Nosso corpo sempre teve a se adaptar a situações onde o fluido era escasso, ou até mesmo as causas de morte da gente sempre foi trauma, mas não trauma automobilístico ou ciclístico. O nosso trauma era trauma por agressão, onde a gente tinha a possibilidade de morrer. Enfim, o nosso corpo se adaptou a não ter volume ou a perder volume. O nosso corpo nunca aceitou a receber volume. Já pararam para pensar nisso? Pois então, a infusão de volume ou a hipervolemia é um quadro de 60 anos para cá, depois da Segunda Guerra. Até então, o homem nunca soube o que é excesso de volume. A ultrassonografia trouxe para a gente a possibilidade da avaliação da fluido-responsividade ou da necessidade de volume, através de 2 exames muito importantes. Primeiro, a avaliação da veia cava. A gente tem que entender que a veia cava é o sistema de aporte sanguíneo para o nosso coração, a famosa PVC. Na verdade, o ultrassom ressuscitou a PVC. A PVC que foi deixada de lado, agora ela pode ser vista e medida e dessa forma avaliada se existe ou não a necessidade de volume. 2 coisas são importantes. A primeira é entender que a veia cava em ventilação espontânea é diferente da veia cava em ventilação positiva. Toda vez em ventilação espontânea que a gente insufla o pulmão, o que existe? Existe um aumento da pressão negativa intrapulmonar. Isso faz com que todo o sangue seja sugado para dentro do pulmão e a veia cava colapsa. Portanto, a colapsibilidade é a avaliação da veia cava em ventilação espontânea. Já em ventilação positiva, toda vez que a gente insufla o pulmão e inspira, a pressão intratorácica fica positiva. E o que acontece com o retorno venoso? Diminui e a veia cava distende. Portanto, o termo distensibilidade é a forma da gente ver a veia cava em ventilação positiva. De uma forma muito simples, eu estou dizendo que uma veia cava que distende e não que distende durante a ventilação positiva, ela aceita volume. Já durante a ventilação positiva e ela não tem distensão, é porque ela está cheia. E se o problema desse paciente é um choque, provavelmente não é por hipovolemia.
Já no paciente em ventilação espontânea, com uma sensibilidade muito menor, já que a ventilação espontânea a gente não consegue fazer a mesma tempo a tempo, diferente da ventilação mecânica. Se a veia cava colapsa, eu posso dizer, esse paciente é volume responsivo. Se essa veia cava não colapsa em ventilação espontânea, eu posso dizer que volume não é a causa desse choque. Olha a importância dessa avaliação ultrassonográfica no paciente grave. A segunda forma com que a gente tem que ver é o VEXUS, que é a avaliação ultrassonográfica de excesso venoso dentro do sistema, que varia com a mesma forma que a avaliação da veia cava. A única diferença é que, se uma veia cava está colapsando ou não, ou distendendo ou não, eu posso entender, através da ultrassonografia, da veia suprahepática, da veia porta ou da veia renal, se existe ou não excesso de líquido. Eu estou mostrando para vocês uma das ferramentas mais importantes e mais dinâmicas da ultrassonografia na avaliação da volume responsividade ou da fluido responsividade. E trazer para vocês a possibilidade de usar isso e não trazer para o paciente um índice de mortalidade muito grande, que é a hipervolemia. Espero que vocês tenham gostado e façam bons frutos dessas instruções. Obrigado.